Computação, doutor em Engenharia Eletrônica. Nós temos a satisfação de receber no programa Multimídia de hoje o professor Gustavo Ribeiro Alves, pesquisador do Instituto Politécnico do Porto, de Portugal. Participam também da nossa roda de entrevistadores o professor Wilson Gruber, pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Roberval Marcelino e a acadêmica de Tecnologias da Informação e Comunicação, Sara Guerra. Professor, primeiramente, obrigado pela sua presença aqui no campus de Araranguá, pela sua participação no nosso programa. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: como é que a computação surgiu na sua vida? Como professor, surgiu enquanto eu era aluno, ou seja, enquanto estava a tirar a graduação de Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica de Computadores, no quarto ano, fui dar aulas para o ensino secundário. E na altura fui dar aulas de informática, de sistemas operativos e linguagens de programação, na altura Pascal. Portanto, essa foi, digamos, a primeira vez que, em termos profissionais, estive no outro lado da barricada, não é? Ainda como aluno, mas fazendo também já funções de professor no ensino secundário. Portanto, essa foi, digamos assim, a primeira embate com a computação, digamos assim, do ponto de vista profissional. As suas áreas de pesquisa atualmente se voltam para a área de instrumentação remota. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre os seus projetos nesse sentido que estão desenvolvendo em Portugal, junto ao Instituto Politécnico. Portanto, essa é uma área, digamos assim, que me atrai muito. Basicamente porque encerra dentro de si aquilo que é o saber experimental, a capacidade de uma pessoa ir para um laboratório e mostrar conhecimento e até construir um conhecimento com base nas experiências. O laboratório é, por excelência, um espaço para a engenharia e para a ciência. Ora, muitas vezes nós estamos limitados em termos do nosso tempo e em termos da nossa presença física, não podemos estar sempre no laboratório. O laboratório é um recurso caro e escasso. Então, a capacidade de efetuar as mesmas experiências, acedendo a equipamento remoto e a componentes reais, de uma forma remota, portanto, a componentes e instrumentos reais, de uma forma remota, dá uma liberdade que se coaduna com o nosso tempo presente, em que a conectividade, em que a nossa capacidade de estar ligados à rede, seja através de um portátil, um iPhone, o que quer que seja, é quase omnipresente, comum, digamos assim. Então a gente consegue transportar o laboratório até nós e fazer essas experiências. Portanto, esta é uma área que para mim é muito importante, engraçada, lembro-se muito bem. Mas essa área também liga a outras, nomeadamente, por exemplo, a aprendizagem informal. Ou seja, a capacidade de aprender vai para além do espaço da sala de aula e vai para além do espaço institucional. Então torna-se importante que aquele aluno que vai conseguindo fazer experiência, que vai conseguindo ganhar conhecimento, veja também a possibilidade das instituições reconhecerem essa capacidade que ele adquiriu através da utilização de simuladores, laboratórios remotos, fazer exercícios. Portanto, as duas áreas estão interligadas, laboratórios remotos e aprendizagem informal. Essas são, digamos assim, as áreas que mais se interligam ao ensino, enquanto pesquisador e docente me interessam bastante. Mas, para além disso, também tenho a área clássica da minha formação enquanto doutor, na área dos testes de sistemas eletrónicos. Isso é uma área mais científica, mais de nicho, digamos assim. Enquanto que as outras áreas, os laboratórios remotos e a aprendizagem informal, são áreas mais abrangentes e que permitem mais interligações com pessoas em quaisquer áreas dos conhecimentos, quer seja na engenharia mecânica, técnica, química, por aí fora. Há muitos brasileiros trabalhando com o senhor em Portugal. Como é que é a relação deles na Europa? A relação entre o Brasil e a Europa, vamos lá ver, a Europa cabe dentro do Brasil, se nós excluirmos a parte da Rússia continental, não é? Portanto, o Brasil tem relações com muitos países da Europa. Tem uma relação preferencial com Portugal por causa da língua, mas não se esgota em Portugal, para outros países. Há uma relação forte entre o Instituto Politécnico do Porto e o Estado de Santa Catarina, nomeadamente através de alunos que têm estado no Porto, alunos do Instituto Federal de Santa Catarina e da Universidade Federal de Santa Catarina, o campus de Araranguá. Neste momento temos duas alunas aqui, Franciele
de Marília. Há também um caminho contrário de muitos portugueses poderem vir para cá, existe esse protocolo de cooperação, portanto essa relação existe de uma forma muito boa. Gustavo, aqui no Brasil, estamos com uma deficiência muito grande de profissionais na área da computação, como TI, engenharia da computação. A gente está vendo diariamente nos noticiários que está tendo muita vaga para esses profissionais, só que não está tendo profissionais. Eu queria saber se em Portugal essa situação se repete. Essa situação não é só de Portugal, mas como também de toda a Europa, com níveis diferentes. Portanto, diferentes países vão sentindo mais ou menos dificuldade. Mas em termos globais tem realmente existido isso que acabou de dizer, no sentido de parece que há pouca apetência da parte dos jovens para as áreas mais de matemáticas, engenharias, tecnologias. Ora, é sabido que essa escolha é feita quando as pessoas, quando os jovens estão numa determinada idade. Essa deficiência existe porque também os professores desses jovens têm também essa deficiência. Portanto, não se sentindo à vontade nessas áreas, não conseguem captar e estimular os jovens a seguir essas áreas. Portanto, a resolução do problema tem que ser feita mais a montante, trabalhando também os professores, dando-lhes a capacidade de eles atraírem os alunos, atraírem os jovens para as ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas. Portanto, é um trabalho em duas fases. O presente, no sentido dos professores, mas também, digamos assim, o futuro, no sentido dos jovens. É um trabalho a duas frentes. Não pode ser só visto do ponto de vista dos jovens. Tem que também ser visto da parte dos professores que estão junto dos jovens naquela idade em que eles fazem uma escolha. E daí a importância de quem está agora a ter estes cursos de tecnologias de informação tem esta vertente, esta capacidade de perceber que eu mais tarde vou ter um papel crucial em poder atrair, em poder estimular os jovens a seguirem estas carreiras. É importante isso. A crise na Europa, a crise econômica que vem atingindo parte da Europa, também influenciou no desenvolvimento científico e tecnológico de Portugal? Essa é uma pergunta complicada, não é? Olha, eu não consigo responder no específico, consigo responder no genérico. No genérico, diria que quanto menos recursos há para investir, mais a investigação se ressente, não é? Porque a investigação não traz resultados imediatos. A investigação traz resultados a longo prazo. Ora, numa altura em que os recursos são poucos, as pessoas têm tendência a colocar prioridade naquilo que produz resultados imediatos. Mas isso compromete o futuro. Não é? Não pode ser só visto uma lógica de dizer que se cortar, não há austeridade. Tem que ser visto. É a altura em que a gente tem que fazer aquele esforço extra, tem que fazer das tripas coração. Porque não se pode comprometer as gerações futuras. Não pode. Portanto, a crise tem que ser uma altura em que a gente trabalhe mais. Mais nada. Professor, uma questão que foi levantada aqui com relação, né, aos alunos buscarem esses cursos voltados à área da tecnologia. Nós, como professores, a gente vê que aqui no Brasil, né, existe bastante arraigado a questão cultural, né? Ou seja, os pais, né, colocam assim para os seus filhos: meu filho, você vai ser doutor em medicina, você vai ser engenheiro ou você vai ser advogado. Na Europa também tem essa questão cultural dele buscar ou não esses cursos tecnológicos, ou é somente uma questão nossa aqui? Essa questão é mais cultural, estou de acordo com o que o Wilson diz. Essa relação, digamos assim, de uma determinada independência sobre o nosso futuro é uma relação que se vai construindo com o tempo, e que a cultura influencia muito. Se os pais dão liberdade ao seu filho dizer assim: olha, tu deves buscar a área em que te sentes melhor, onde tu vais feliz, onde tu te sentes bem, onde tu vais ser capaz de fazer aquele esforço extra, do que se a pessoa tem um imediatismo, dizer assim: não, esta é a carreira que me dá mais sucesso, mas depois não é capaz de fazer um esforço extra, não vai além daquilo que é o médico. Não vai além desse médico. Portanto, eu diria que isso reflete-se muito da cultura. Em diferentes países há diferentes culturas.
No Reino Unido, por exemplo, há uma cultura das pessoas, dos jovens, quando chegam aos 18 anos, optarem quase sempre por uma universidade ou por uma instituição de ensino superior fora da sua localidade. Portanto, isso depois cria uma mais independência. Até estou de acordo consigo, é uma questão cultural. Muito de acordo. E como o professor vê, sendo uma questão cultural, né, e até nós como professores, a gente acaba tendo essa dificuldade em repassar para o aluno. Como o professor vê que os laboratórios de experimentação remota poderiam estar auxiliando, inclusive nessa divulgação, né? O professor comentou que muitas vezes nós aqui em sala de aula a gente teria que colocar mais essas informações para o aluno, né? Para que o aluno veja o mercado de uma maneira mais aberta. Como que o professor veria a questão da experimentação remota, por exemplo, até num aprendizado para os professores, não só os alunos, mas por que não ensinar os professores? Eu vejo isso de uma maneira que não é minha, digamos assim, que é uma maneira que a comunidade que se dedica aos laboratórios remotos tem visto. É difícil equipar todas as escolas primárias, ou escolas básicas ou secundárias com laboratórios. Estamos a falar de muitos recursos. No entanto, tem havido uma preocupação em equipar as escolas com computadores, com acesso à internet. Ora, se nós tivermos a possibilidade de ter as escolas equipadas com este equipamento básico, computadores com acesso à internet, um videoprojetor e um ecrã, e se o professor tiver a competência, se o professor souber utilizar os laboratórios remotos, ele pode fazer experiências para os alunos e mostrar-lhes este lado da ciência, que é as coisas acontecerem, a natureza, dizer, olha, a resposta é esta. E dessa maneira incentivar o aluno a percorrer esta carreira da ciência, da tecnologia, da engenharia matemática. Portanto, eu diria que os laboratórios remotos são até uma boa resposta a esse problema, que é a dificuldade de equipar todas as escolas com um laboratório. E não é só equipá-los, é mantê-los. Isso é que é mais complicado, não é? Porque às vezes pode haver um boom económico, não é? E o Brasil vive isso, mas a gente percebe que os tempos são cíclicos, não é? E se hoje temos muito dinheiro, amanhã podemos não ter. Ora, se hoje investimos numa coisa que amanhã nos custa tanto a manter como nos custou a equipar, fica difícil. Vou pedir licença ao professor e aos nossos entrevistadores para a gente fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos de volta com o Multimídia e no bloco anterior nós falávamos sobre pesquisa Brasil-Portugal, pesquisa na área de experimentação remota. Professor Gustavo, nós sabemos que a educação brasileira ainda caminha a passos lentos, mesmo com o desenvolvimento econômico que o Brasil vem registrando nos últimos 10 anos. Nesse sentido, a experimentação remota tem... Sei que tem havido muito investimento agora nesta formação. E os laboratórios remotos tornam-se, digamos assim, um recurso que traz diversas vantagens neste panorama. Primeiro, é um recurso tecnológico que permite, de uma forma simples, através de um computador ligado à internet, fazer experimentação com equipamento real e com componentes reais. Mas ele tem que existir. Isto não é um programa de computador, isto é um recurso físico. Ora, numa determinada estratégia, poderia ser, na minha opinião, esse seria um caminho bom, as universidades federais a serem os precursores desse fornecimento. Portanto, as universidades federais a instalarem nos seus campos os laboratórios remotos e, tendo boas facilidades, boas conexões à internet, darem elas o acesso às escolas secundárias, ou do ensino médio, às escolas do ensino básico, o acesso a esses laboratórios. Para mim, uma boa estratégia era focalizar esse investimento dos laboratórios remotos, numa fase inicial, nas universidades. Não só em termos de equipamento, mas também em termos das pessoas. Ou seja, haver um conjunto de professores no ensino superior
que fossem capazes de depois fazer a formação dos professores do ensino médio e básico na utilização desses laboratórios. Até essa para mim era uma boa estratégia. Isto é uma opinião pessoal, não é? Porque não estou aqui a dar lições a ninguém, estou apenas a transmitir aquilo que é a minha visão. Professor Gustavo, nós como professores e pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos uma certa preocupação, se é que podemos chamar assim, né, de que esses laboratórios que existem na Europa, assim como toda a tecnologia que tem por trás desses equipamentos, toda essa tecnologia, né, se eles teria alguma dificuldade ou algum contraponto na questão de se transferir a tecnologia para as nossas pesquisas, ou até mesmo o acesso dos nossos alunos aos equipamentos, aos laboratórios que existem lá na Europa. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu diria que isso funciona para os dois sítios, não é? Ou seja, também há interesse da Europa em utilizar a tecnologia que existe cá no Brasil. Há pouco falava daquela dimensão geográfica, isso é verdade. A Europa é tão grande, o Brasil é tão grande como a Europa, não é? Ora, há recursos, por exemplo, aqui do próprio Universidade Federal, como do RxLab, que são utilizados na Europa e que eu, por exemplo, também utilizo em termos de portugueses. Vamos distinguir duas coisas. Uma coisa são os equipamentos, outra coisa é o software. O equipamento não tem como partilhar, nesse sentido de, quer dizer, temos ou não temos. O software já é diferente. Uma das vertentes que é importante realçar nos laboratórios remotos é a vertente do software livre, da partilha do software. Por exemplo, neste laboratório de ISIR, que eu utilizei há pouco na palestra, o equipamento tivemos que comprar para montar esse lá no Instituto Politécnico, mas todo o software foi partilhado, foi, digamos assim, feito o download, baixado da internet e instalado. Portanto, é importante essa perspectiva também do software livre, para que possa haver essa partilha, digamos assim, de tecnologia, neste caso comprando equipamento, e partilhando o software. Professor Gustavo, como e quando surgiu essa parceria com o Brasil, com o professor Juarez? Esta parceria com o Brasil vem mais ou menos do ano de 2003, 2004. Portanto, temos que ver aqui a gênese um pouco do RxLab. Esta gênese do RxLab aparece com o professor João Bosco Mota Alves, que é professor da computação, neste momento apresentado da graduação, embora ele esteja, segundo creio, ativo na pós-graduação. E essa gênese veio em 2003, se não me engano. Há uma interação entre o professor Juarez, na altura aluno de mestrado, com o professor João Bosco. Vem aí a ideia de desenvolver um microservidor web para facilitar, portanto, para criar equipamento de baixo custo para laboratórios remotos. Há depois uma interação entre o professor João Bosco e o professor Martins Ferreira, da Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, que na altura era o meu ex-orientador, eu terminei o doutorado com o professor Martins Ferreira em 99. Essa ligação cria depois uma oportunidade de submeter um projeto europeu ao âmbito do programa Alpha, em 2004, em 2005, perdão, eu submeti esse projeto, enquanto coordenador, tendo depois esse projeto sido aceito pela Comunidade Europeia, permite que entrem no mesmo projeto a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Católica de Temuco, Pontífica Universidade Católica de Santiago do Chile, Instituto Tecnológico de Monterrey e algumas universidades na Europa, quais o Instituto Politécnico de Porto, a Universidade de Porto, a Universidade de Bremen, a Universidade Técnica de Berlim, na Alemanha, e a Universidade de Dundee, na Escócia. E, portanto, esse foi o primeiro momento em que nós conseguimos começar a trabalhar em conjunto, com o financiamento do programa Alpha da Comissão Europeia. Até aí que aparece a gênese. O interesse, os recursos e depois todo esse historial tem um episódio, digamos assim, agora com a minha presença aqui. Não é? Isto é apenas um episódio de muitos desse historial antigo de cooperação e que eu espero que
que vai continuar, não é, com a ida já no próximo mês do professor Calderval e do professor Duíban a um dos parceiros que depois estiveram connosco, na cidade de Deusto, com a equipa do professor Javier Garcia Zúbia, onde vai tentar, digamos assim, ainda estreitar mais esses lados. Portanto, é toda uma comunidade, é importante realçar isso. É uma comunidade ligada aos laboratórios comuns. Concluindo a nossa entrevista, no início do nosso programa nós falávamos sobre a presença de estudantes brasileiros em Portugal, especialmente no Instituto Politécnico do Porto. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais informações aos estudantes que estão nos vendo agora. Qual o caminho a seguir, como chegar? Hoje nós temos no Brasil o programa Ciências Sem Fronteiras, que vem oferecendo bolsas para estudantes dessa área de tecnologia, especialmente áreas que há uma carência no Brasil de profissionais. Então existe um momento propício. De que forma que o Instituto Politécnico está aberto para receber estudantes do mundo e do Brasil? Na Europa existe um programa chamado Erasmus, que facilita o intercâmbio de alunos entre os vários países europeus. Isso é importante porque, digamos assim, permite que, neste momento, o Porto é a segunda cidade de Portugal, que haja muitos alunos estrangeiros no Porto. Ora, há uma facilidade da língua, o que significa que, num primeiro momento, alunos brasileiros se sintam mais à vontade e mais confortáveis no Porto, em Portugal. Mas estando num local onde há alunos de diferentes países, essa interação vai existir naturalmente. Isso significa que, ao final de uns meses, os alunos vão saber comunicar em inglês, conhecer alunos, colegas de outros países, e vão sentir-se tentados de uma maneira natural a ir para outros países. Para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, para aí fora. Portanto, eu diria que Portugal deve ser encarado como um ponto de entrada, mas não como um ponto final. Deve ser um ponto em que os alunos vão, se acostumam, ganham essa consciência de que há mais culturas, sentem a necessidade de saber inglês para interligar. O inglês, neste momento, é, digamos assim, a linguagem que é utilizada para intercâmbio, para digamos assim, as pessoas conseguirem conversar umas com as outras. Mas há mais línguas, há mais países, não é? Portanto, os alunos brasileiros não devem parar em Portugal, devem chegar, um pouco aquela frase, vini, vidi, vici, não é? Chegar, ver e ensinar. E depois incitar outras vezes. Espalhar, digamos assim. E essa relação natural entre o Brasil e Portugal existe, na minha opinião, sempre existirá, mas deve ser vista como algo valorativo, e não apenas como dois extremos de uma corda. Pontos de passagem. Na minha opinião, na minha honesta e humilde opinião. Não é? Tá certo. Professor Gustavo Ribeiro Alves, mestre em computação, doutor em engenharia eletrônica, pesquisador do Instituto Politécnico do Porto. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Agradeço em nome também da Universidade Federal de Santa Catarina a sua palestra hoje aqui no campus de Araranguá. E volte sempre. Obrigado. Com muito gosto. Bom, e assim a gente encerra o nosso Multimídia. Você acompanha este programa através do site www.ara.ufsc.blogspot.com, que aparece aqui embaixo na sua tela. Obrigado e até a próxima.